A paz do Senhor para todos. A nossa lição de hoje é a lição de número 9 do terceiro trimestre do ano de 2019, que tem por título A Mordomia do Trabalho. Texto áureo. Porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Está em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10. A verdade prática: o trabalho honesto, acompanhado da bênção de Deus, dignifica e enobrece o cristão. A verdade prática está em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 6 ao 13. Porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos, pois que não nos ouvemos desordenadamente entre vós. Nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos autoridade, mas para vos dar em nós mesmos exemplo, para nos imitardes. Porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isso, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. A esses tais, porém, mandamos e exortamos, por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego, coma o seu próprio pão. E vós, irmãos, não nos canseis de fazer o bem. O trabalho dignifica e enobrece o cristão. O homem precisa trabalhar. Deus deixou o trabalho para o homem desde o jardim do Éden. Deus fez o homem para que arasse a terra, para que cuidasse da terra. Desde quando Deus fez o homem, ele já fez o homem para que o homem ocupasse o seu tempo em coisas produtivas. Como estudamos na lição passada, ocupar o tempo de forma benéfica, de forma que vai nos trazer benefício. E o trabalho é uma forma da gente ocupar o tempo, pagar nossas dívidas, pagar o pão que nós comemos, cuidar de nós mesmos, nos manter e manter também aqueles que necessitam, que precisam de nós. Esclarecemos que o trabalho honesto dignifica e enobrece o cristão. Deus, quando fez o homem, ele fez Adão, fez Eva. Eva, companheira de Adão. Os dois, Deus fez para lavrar a terra, como está em Gênesis 2:15. Vamos ler? Que nos diz: E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Lavrar na terra e guardar o jardim. Então, concluímos aqui que Deus não fez o homem para viver na ociosidade, para viver de forma que não tem nada para fazer, para ficar à toa, sem fazer nada. Deus já fez o homem dando-lhe um
trabalho: lavrar a terra e cuidar do jardim. E Eva foi a primeira mulher trabalhadora que existiu. O trabalho de Deus na Bíblia. Deus trabalhou e continua trabalhando até nos dias de hoje. A Bíblia nos revela que Deus criou o universo e os seres vivos em 6 dias. Ou seja, ela inicia a história da salvação, revelando o trabalho de Deus na criação do universo. Deus trabalhou. A Bíblia começa relatando o trabalho de Deus. O trabalho de Deus na criação do homem. As Escrituras nos diz que Deus, Pai, formou o homem do pó da terra e soprou-lhe o fôlego de vida em suas narinas, tornando-o assim uma alma vivente. A palavra mostra também que o Filho, Jesus, é o centro de todas as coisas criadas no céu e na terra, pois tudo foi criado por ele e para ele, como está em Colossenses 1, capítulo 1, versículo 16. O Espírito Santo também atuou na formação do ser humano na grande obra da criação, como está em Jó 33, versículo 4. Logo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalharam na criação do ser humano. Deus continua a trabalhar até nos dias de hoje. O Deus revelado nas Escrituras, o Criador dos céus e da terra, trabalha em prol da sua criação. Continua trabalhando até nos dias de hoje. A Bíblia mostra que Deus trabalhou na criação do universo, do homem e continua a trabalhar. Deus é o exemplo para nós que devemos trabalhar. É o grande exemplo para nós podermos seguir trabalhando. Trabalhando para sermos dignos. Portanto, podemos afirmar que o trabalho estava no plano original da criação. Ou seja, ele não foi um acidente pós-queda. Não foi após a queda do homem que o trabalho começou a ser executado na vida do homem. Deus, quando fez o homem, já estava nos planos de que o homem deveria trabalhar, de que o homem deveria ocupar o seu tempo no trabalho. O homem foi criado para o trabalho. No plano divino, o homem foi feito para trabalhar. Como está em Gênesis, capítulo 2, do versículo 8 ao 15. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e para guardar. Lavrar, guardar o jardim do Éden. O homem foi feito e Deus deu a ele esse trabalho de cuidar daquele jardim. O trabalho antes da queda. As 2 primeiras atividades laborais do homem foram lavrar e guardar a terra.
Ao lado de Adão, Eva foi a primeira trabalhadora. Nesse sentido, podemos deduzir que antes da queda o trabalho era agradável, sem desgaste físico ou mental, nem doença e principalmente sem o perigo de morrer. Portanto, podemos afirmar que o trabalho no plano original da criação, ou seja, ele não foi um acidente pós-queda. Mesmo antes do homem desobedecer a Deus, já existia o trabalho. Porém, o trabalho era agradável, não tinha desgaste físico e nem mental. Após a queda do homem, que o trabalho foi se tornando mais pesado, o ser humano foi se desgastando mais. Há aquele desgaste físico, aquele desgaste mental após a queda. Após a queda, começaram a aparecer as doenças e também o homem morrer. Mas o trabalho existiu, sempre existiu, desde a formação do homem. O trabalho, depois da queda, depois da desobediência do homem, o medo e a maldição. O ser humano passou a conhecer o medo, que são as doenças nervosas, emocionais. Perdeu a autoridade sobre os demais seres e conheceu a maldição da terra. O homem, ele tinha autoridade sobre todos os seres viventes. Após a queda, após a desobediência a Deus, o homem perdeu essa autoridade e começou a conhecer a maldição da terra. A ecologia foi mudada. As condições ambientais foram transformadas e, em consequência, o homem viu-se a trabalhar penosa e arduamente. Maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. O trabalho tornou-se desgastante após a queda do homem. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra. Que está em Gênesis 3, versículo 19. A expressão no suor do teu rosto pode remeter à ideia do trabalho mental e do esforço físico. Quantas pessoas não se encontram mentalmente esgotadas e cansadas por causa das suas atividades profissionais? Os consultórios médicos estão lotados de pessoas com estafa, com estresse, devido ao trabalho, ao excesso de trabalho. Há textos na Bíblia que nos lembram da tal realidade, como está em Eclesiastes 3, versículo 10. Tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens, para com eles os afligir. Jó também declarou: porque do pó não procede a aflição, nem da terra brota o trabalho. Mas o homem nasce para o trabalho, como as faíscas das brasas se levantam para voar. Jó capítulo 5, versículos 6 e 7.
homem deve trabalhar com o suor do teu rosto. É a ideia do próprio esforço. Não há trabalho sem esforço. Embora tenha se tornado mais pesado com a presença do pecado, o esforço e o comprometimento no trabalho são uma característica de disciplina e método diante da vida. O princípio bíblico é esse: o homem comerá a partir do seu esforço. O trabalho deve ser diuturno. A palavra de Deus revela que o tempo do trabalho vai até a tarde, ou noite e dia. Eis a perspectiva bíblica central do trabalho, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz será e te irá bem. Não ser pesado a ninguém. O homem precisa trabalhar, ganhar o seu próprio dinheiro para pagar suas despesas, para pagar o seu sustento, para não ser pesado a alguém. Para que não coma às custas de outro, que seja um peso nas costas de outra pessoa. Precisa trabalhar para o sustento próprio. Outro princípio é o exposto por Paulo aos Tessalonicenses. Nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando dia e noite, noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós. Que nós não sejamos aproveitadores da bondade alheia. Vivemos nas costas de outro. Sermos um peso na vida de outra pessoa. Vamos trabalhar para nos sustentar. O trabalho nos dignifica e não pesa nas costas de outro. O preguiçoso não deveria comer, é o que diz a Sagrada Escritura. O preguiçoso não deveria comer. Parece um discurso duro, mas há pessoas que não gostam de trabalhar. É uma realidade. E querem ter um padrão de vida como se estivesse trabalhando. A Bíblia é muito clara a esse respeito, porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Está escrito em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10. Nada é fácil, há um custo para o nosso sustento. Ora, a Bíblia condena expressamente a preguiça. A Bíblia condena a preguiça. A relação de empregados e empregadores. Os patrões cristãos. A orientação e mandamento de Deus para os patrões também. Nesta palavra, há ensinamento para todos. Tudo que nós tivermos dúvidas, aqui nós encontraremos a resposta. É a palavra de Deus. Então vamos ver o que a Bíblia fala sobre os patrões cristãos. Em Efésios 6, 9. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles
e vosso está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. Os patrões cristãos têm o dever de zelar pelos direitos trabalhistas de seus empregados, sob pena de serem condenados por Deus. Os patrões devem dar tudo que o trabalhador tem de direito, inclusive uma carteira de trabalho assinada. Tudo que o trabalhador tem direito, o patrão deve dar esse direito a ele. Patrão cristão precisa zelar de todos os direitos trabalhistas dos seus empregados. Os empregados cristãos, há também uma orientação para esses empregados. Vós, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar os homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo bem que fizer, seja servo, seja livre. Está em Efésios 6, versículos 5 a 8. Os empregados cristãos não devem fugir ao seu compromisso de trabalho. Antes devem executá-lo como se fosse ao Senhor. Essa é a orientação e o mandamento que Deus deixou para os empregados cristãos. Para nós que trabalhamos para outros, para nós que trabalhamos para outra pessoa em empresas. Devemos executar o nosso trabalho honestamente, que seja na frente, fazermos. Quando o nosso patrão não está presente, trabalharmos do mesmo jeito quando está presente perto de nós. Devemos trabalhar como estivéssemos trabalhando para o Senhor Deus, que Deus lá do céu está nos vendo. Deus está nos vendo executando o nosso trabalho aqui na terra. Relaxadamente ou dignamente. E Deus dará a cada um a recompensa que merecer. Não se submeta ao trabalho vil. O trabalho escravo, a exploração laboral, infantil, bem como ofícios oriundos do vício, do crime, da prostituição, são abominações aos olhos do Criador de todas as coisas. Não podemos contrariar as leis divinas e humanas que zelam pela dignidade do trabalho. Trabalhemos honestamente, para que o nome do Senhor seja exaltado. Devemos trabalhar, exercer bem a nossa função, para que o nome do nosso Deus seja exaltado.
Devemos ser exemplo, assim como Deus é exemplo de trabalho para nossas vidas, que Deus trabalha desde o início da formação do homem, desde a formação do mundo, Deus trabalha e trabalha até nos dias de hoje. Deus é o nosso exemplo. Devemos também ser exemplo de trabalho para os nossos filhos, para nossas famílias e também para todos aqueles que nos cercam. Devemos exercer bem a nossa função. Seja na frente, quando o nosso patrão está presente, e também na ausência dos nossos patrões. Que Deus do céu vê tudo. Que Deus do céu vê todas as nossas ações, todos os nossos trabalhos. Devemos ser dignos do nosso salário. Trabalhar para merecer o nosso salário. Que Deus, um dia, nós prestaremos conta a Ele de tudo, como mordomos. Nós prestaremos conta a Ele. E Ele nos recompensará de acordo com as nossas obras. Como mordomos de Deus, devemos fazer o nosso trabalho aqui na terra bem. Obedecer aos nossos patrões. Se somos patrões, devemos zelar pelos direitos dos nossos empregados. Então, dentre de muitos princípios cristãos para o trabalho, destacamos: o trabalho deve ser do suor do rosto. Diuturno, patrões e empregados devem observar a ética do reino de Deus. Então, nesta palavra está registrado orientações e mandamentos para todos. Qualquer dúvida, aqui, eis a resposta para qualquer pergunta, qualquer dúvida, tiraremos aqui. Aqui a orientação. Se seguirmos a palavra de Deus, as orientações divinas, teremos uma vida vitoriosa aqui na terra, até que o Senhor venha e nos dê aquela vitória tão almejada, que é a vida eterna, que é as moradas celestiais ao lado do nosso Deus. Então, chegamos à conclusão da nossa lição de hoje. Nos 6 primeiros dias da criação, o Criador, Deus, executou sua obra com poder sobrenatural a partir de sua palavra. Ao expressar sua vontade, tudo passou a existir. Assim, ele criou o homem pelo seu poder. E o criou para lavrar e guardar a terra. É dessa perspectiva que devemos exercer a nossa mordomia no trabalho, glorificando a Deus e abençoando o próximo. Devemos continuar obedecendo a Deus, fazendo a sua vontade. E uma vontade de Deus é que trabalhemos dia e noite para não sermos pesados na vida de outro, para não sermos um fardo na vida do outro. Cada um com sua função. O trabalho
que o Senhor colocou em nossas mãos, que nós possamos executá-lo. E assim termina mais uma lição. Que o Senhor possa abençoar cada um. Que o Senhor possa nos abençoar nossa família, nos guardar de todo mal, como tem guardado, como tem cuidado de nós. E que nós possamos ser gratos pelo trabalho que o Senhor colocou em nossas mãos. Por tudo que o Senhor nos deu, que nós possamos executar cada trabalho com prazer. Sermos gratos a Deus por tudo. Que o Senhor possa abençoar cada um. Que o Senhor possa guardar cada um. Fiquem com Jesus e que Jesus abençoe poderosamente sua vida. Fiquem com Jesus. Deus abençoe.